acontecer, amém? Quem pode glorificar a Jesus por isso? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra grandes servos do Senhor que foram usados para profetizar para o povo de Deus. Todos nós sabemos que Deus, ele escolheu, amém? Lá da família, lá de Jacó, 12 filhos de Jacó. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. O Senhor, ele fez uma promessa lá para o seu servo Abraão, amém? Que Abraão, ele não iria conseguir contar o número de estrelas dos céus e nem ali a quantidade de grãos de areia, porque grandes são e numerosas as quantidades de estrelas e também de areias lá do mar, amém? E o Senhor, ele disse para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. E nós vemos pela palavra do Senhor que Abraão, ele obedeceu ao Senhor, obedeceu a voz do Senhor, amém? E sendo assim, o Senhor, ele abençoou a geração de Abraão. E nós vemos também que Deus, ele escolheu Jacó ali para ser, louvado seja Deus, uma família abençoada, que o Senhor abençoou a cada um dos seus 12 filhos, amém? E escolheu para ser um povo de Deus, para ser um povo que fosse exemplo aqui na terra, aleluia, de servos e de servas do Senhor, para ser um povo obediente à voz de Deus, para ser um povo que adorasse ao Senhor, amém, de todo o seu coração, para que fosse um povo que todos os dias declarasse o Deus vivo como o Deus de Israel, para que fosse um povo que todos os dias professasse a sua fé no Deus Todo-Poderoso, para que servisse ao Senhor. No livro de Levítico nós vemos a palavra do Senhor nos mostra ali quando Deus, ele passa as instruções para que Moisés e para que os servos do Senhor, para que Arão construísse ali a Arca da Aliança. E o Senhor, louvado seja Deus, ele passou instruções de como que deveria ser a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Lá aquele povo tão pecador, aquele povo que murmurava contra Deus, que murmurou lá no deserto, aquele povo que disse que preferia estar lá no Egito nas mãos do faraó, sendo escravo, mas que lá eles tinham alimento. Aquele povo que não olhou para o Deus que tirou eles da terra do faraó, aquele povo que não olhou para o Deus que abriu o mar vermelho só para eles passar. E eu tenho certeza, porque Deus é perfeito, eu tenho certeza que mesmo quando eles estavam passando no meio do mar, amém, eles nem embarraram os seus calçados, nem embarraram os seus pés, não tinha nem barro ali para eles se sujarem, porque Deus é perfeito, porque os planos de Deus é perfeito. E mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós somos pecadores, Deus, ele continua perfeito, amém? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele passou instruções sobre a Arca da Aliança, sobre como que deveria ser aquele, louvado seja Deus, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo de Israel. E me chama a atenção lá em Levítico, amém, que o Senhor disse que deveria haver, amém, dentro, louvado seja Deus, no lugar do Santo dos Santos, um lugar que teria que ter, amém, um altar para ser queimado lenha, e tinha que ter um sacerdote que vigiasse esse altar, e a lenha não podia terminar, o fogo não podia terminar, tinha que ser removida as cinzas, tinha que cuidar, louvado seja Deus, porque o fogo, ele não poderia parar de queimar, o fogo não poderia parar de queimar. E mesmo Deus, ele dando e mostrando tanto exemplos para o povo dele, sobre que o povo precisava buscar continuamente a presença do Senhor, sobre que o povo precisava continuamente orar e buscar a face do Senhor. Mesmo assim o povo, ele continua a pecar contra o Senhor, mesmo assim o povo ainda continua a olhar para as bandejas que o inimigo lançava, mesmo assim o povo ainda continua a murmurar, não olha para o Deus vivo que tinha sustentado eles no deserto, não olha para o Deus vivo que sempre usava, louvado seja Deus, até mesmo a natureza, os fenômenos da natureza para abençoar
os seus servos, para abençoar o povo, que não deixava faltar o alimento, não deixava, louvado seja Deus, o povo perecer em meio ao deserto, amém? E a palavra do Senhor nos mostra o povo futuramente, Deus ele levanta reis, Deus ele levanta muitas pessoas para dirigir o povo, para continuar ali à frente ao povo, instruindo, e muitos desses reis, eles pecam contra Deus. Eu posso citar, louvado seja Deus, o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus ele teve uma promessa muito grande com Davi, que da geração de Davi, da família de Davi, nasceria o Messias, e Deus ele cumpriu a sua promessa, amém? Louvado seja Deus após a morte de Davi, amém? Salomão, ele reina sobre o povo de Israel, louvado seja Deus, e a palavra do Senhor nos mostra ali Salomão, ele levanta o templo do Senhor, o Senhor ele instrui a ele, amém? E Salomão ele faz uma oração para o Senhor, e me chamou muita atenção nessa tarde, estudando a palavra do Senhor, a humildade que Salomão ele teve de pedir antes mesmo de começarem a oferecer sacrifícios, antes mesmo de começarem ali, entrarem no templo de Salomão para servir ao Senhor. Salomão ele dirige uma oração ao Senhor lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 2 e o versículo 6 da palavra do Senhor, amém? Nós podemos ver Salomão, ele fez uma oração para o Senhor, pedindo que a presença do Senhor se fizesse presente sobre aquele templo, sobre aquela casa de oração, amém? E o Senhor, ele responde, amém, a Salomão, perdão, eu falei 2 Crônicas, é 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 6 e 7 da palavra do Senhor, e no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, o Senhor ele responde a Salomão, e o Senhor ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome clamar, se humilhar, então eu ouvirei dos céus. Mas antes de Deus responder a Salomão, o Salomão ele se humilhou perante a presença do Senhor. Salomão ele se humilhou, ele orou ao Senhor e pediu que a presença de Deus se fizesse notória sobre aquela casa, que a presença do Senhor revestisse todos aqueles servos que ali estariam clamando ao Senhor, que estariam ali oferecendo sacrifícios ao Senhor e declarando que Deus era o Deus daquele povo, amém? Só que após, louvado seja Deus, após a morte de Salomão, amém? O filho de Salomão, chamado Roboão, ele foi um homem que pecou muito contra a palavra do Senhor e muito contra os princípios que Deus ele ensinou o ser humano a obedecer, amém? A palavra do Senhor nos mostra ali que Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ele colocava até mesmo imagens feitas pelas mãos de homens na casa do Senhor. Ele ia lá, colocava imagens no próprio templo do Senhor, provocando a ira de Deus. Roboão ele fez coisas assim que entristecem até mesmo nós, lendo a palavra do Senhor. Imagina o próprio Deus, amém? Roboão ele até mesmo oferecia crianças e sacrificava ali até mesmo crianças para aquelas imagens, amém? Roboão entristeceu muito ao Senhor, e a palavra do Senhor nos mostra, a partir daí os demais reis, a partir depois da morte de Salomão, Roboão, Jeroboão, Abias, foram pessoas que pecaram muito contra Deus, e não para, o povo ainda continua a pecar mais. Se levanta um rei, esse rei vai lá e não obedece a ordenança, não obedece os mandamentos que Deus ele nos deixou, que entregou lá para Moisés, amém? E a palavra do Senhor também nos mostra que o povo do Senhor, ele ia atrás, amém? O rei ia lá, colocava uma imagem, fazia alguma coisa para introduzir uma idolatria no meio do povo, e o povo ia lá e idolatrava, não olhava mais para o Deus de Israel que tirou eles da terra do faraó, não olhava mais para o Deus que preparou o alimento quando eles estavam com fome, não olhava mais para o Deus que preparou a nuvem Shekinah só para eles não perecerem no deserto de calor, não olhavam mais para, louvado seja Deus, a pedra que Deus ele colocou no deserto, que acompanhava o povo para eles não perecerem de fome, não olhava para o Deus que sustentou o povo com vestes, sustentou o povo com calçados, sustentou o povo com alimentos no deserto, o Deus Todo-Poderoso que mesmo
semente da mulher iria nascer alguém que pisaria na cabeça da serpente. Eles não olhavam para o Deus maravilhoso que nós temos, que mesmo a humanidade perecendo pelo pecado nos dias de Noé, por não olhar para o Deus vivo, mesmo assim Deus abençoou a família de Noé para que a criatura que ele formou se multiplicasse na face da terra para adorar ele. O ser mais inteligente que Deus criou foi o ser humano, para adorar a ele, para bendizer o nome dele, para todos os dias, quando acordar, declarar que ele é o nosso Deus, para mediante, louvado seja Deus, uma multidão aonde nós estivermos, nós confessarmos que ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a palavra que eu li com os irmãos, amém? Livro do profeta Joel. Um profeta considerado dos profetas menores e não referente, louvado seja Deus, à profecia, e sim pela extensão do livro, amém? Há profetas maiores, Daniel, que o livro já é maior, 66 capítulos, amém? E Joel, sendo um dos profetas menores, ele profetizou para o povo. E nós vemos, se nós formos estudar sobre o livro de Joel, não é somente o derramamento do Espírito Santo. Joel, ele fala ali para o povo, pedindo para o povo olhar para a situação que eles estavam. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Joel que tudo aquilo que tinha sobrado na terra, que não havia chovido nos dias, amém, aqui nesta época, que não tinha chuva, e o que tinha sobrado de alimento, tinha vindo uma praga de gafanhotos e tinha destruído tudo, e o povo estava perecendo, tinha escassez de água. O alimento que o povo tinha naquela época, os gafanhotos estavam devorando tudo que tinha sobrado, e ali se levanta, louvado seja Deus, Deus levanta Joel para profetizar para o povo olhar para a situação. E o que mais me chamou a atenção para trazer essa palavra hoje para a igreja, amém, é que, louvado seja Deus, Joel, ele disse para o povo que o povo precisava buscar a Deus em oração, que o povo precisava se humilhar perante a presença do Senhor em oração, que o povo precisava se humilhar e, se necessário, derramar lágrimas perante a presença do Senhor, porque quando um servo do Senhor se humilha de coração, quando o homem e a mulher, um de nós nos humilhamos com sensibilidade, louvado seja Deus, o nosso Deus, ele atende o nosso clamor, amém? Quando o homem e a mulher abrem o seu coração perante a presença do Senhor, reconhecendo a grandeza dele, o nosso Deus, ele atende o nosso clamor. E Joel exorta ali o povo que seria necessário que eles se humilhassem, que seria necessário que eles clamassem, que seria necessário o clamor e principalmente a obediência do povo. Não tinha mais, louvado seja Deus, o que eles fazerem era se humilhar ou se humilhar. É melhor a situação. O pouco de alimento que tinha na terra para eles se alimentarem, ali os gafanhotos estavam devorando tudo. Não tinha chuva, mas se eles se humilhassem, como lá em 2 Crônicas 7,14 disse, o meu povo se humilhar. Quando o povo de Deus se humilha, porventura o nosso Deus, ele não continua sendo o mesmo? Porventura, o Deus que nós servimos, ele não continua sendo o mesmo? Aleluia! Exato, Deus. Aleluia! Nós somos tão pequenos, amém? Olhando para nós, nós somos falhos, pequenos, cheios de defeitos, tão pequenos. Seres humanos, o ser que Deus criou para o louvor, para a glorificação do nome dele. E nós, quando nós nos olhamos, quando nós paramos para analisar a nossa vida espiritual, e quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais ainda nós nos sentimos pequenos. E aí eu paro para analisar a palavra do Senhor. Eu olho para todos os milagres que Deus ele realizou, que tem escrito na Bíblia Sagrada. Eu olho para Davi, sendo pequeno, amém, enfrentando um grande gigante, mas maior era o Senhor. Aleluia. Eu olho para o povo de Israel, à beira de um grande mar, para atravessar, mas maior ainda era o Senhor. Eu olho, louvado seja Deus, para a Bíblia Sagrada, e como eu falei aqui já, muitos reis pecaram e grandes eram os pecados desses
desses reis, mas maior é o Senhor. Eu olho, louvado seja Deus, para o Daniel, profeta do Senhor, amém, servo do Senhor valoroso, em uma situação devastadora, amém, onde Jerusalém foi destruída e Daniel foi levado a cativo para a Babilônia. Grande era a prova, mas maior é o Senhor. Eu oro, louvado seja Deus, para os discípulos do Senhor que enfrentavam, louvado seja Deus, lutas, que enfrentavam batalhas ali após a morte de Jesus, que enfrentavam até mesmo a morte de cruz. Muitos dos discípulos do Senhor foram decapitados, foram crucificados, foram chicoteados, foram presos, e grande era a prova, mas maior era o Senhor. Eu olho hoje em dia para a situação que está, louvado seja Deus, os servos do Senhor enfrentando, cada um de nós. Eu não conheço a vida de nenhum de vocês, amém? Mas o Senhor conhece, e eu sei que muitas são as grandes batalhas que cada um de nós tem enfrentado. Mas quem pode levantar a sua mão e dizer que maior é o Senhor? Quem pode levantar a sua mão e declarar que maior é o Deus que continuamente nos serve? Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu friso novamente para a igreja o versículo, louvado seja Deus, que me chama muito mais atenção no livro de Joel, amém? Que Joel, ele já faz uma menção sobre o que aconteceria lá em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, amém? Joel, ele diz que aconteceria, que depois que o povo já tinha, louvado seja Deus, perecido, depois que o povo já tinha enfrentado ali aquela luta, que estavam sem alimento, mas se eles se humilhassem, Deus, ele novamente mandaria chuva, novamente Deus, ele iria, louvado seja Deus, fazer com que eles produzissem mais alimento, iria abençoar o povo. E Joel dizia, há de ser, louvado seja Deus, que depois de toda essa prova, eu derramarei, eu quem? O Senhor, derramarei do meu Espírito, louvado seja Deus, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, eles profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E aí, louvado seja Deus, eu olho lá para Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, amém, em diante, a palavra do Senhor nos mostra, após, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele ressuscitar, após Jesus Cristo, ele pagar o preço de sangue, amém, um preço de sacrifício, lá na cruz do Calvário, por amor à humanidade. E eu olho para mim, eu não merecia, amém, eu olho para mim, eu não merecia, mas cada gota de sangue derramado, pagou o preço pela minha vida, pagou o preço pela vida da irmã Liane, pagou o preço pela vida da irmã Viviane, pela vida da irmã Vivian, pela vida do irmão Jonatas, Luiz Fernando, todo mundo que está aqui. Cada gota de sangue derramado pagou o preço pelas nossas vidas. Cada dor que o Senhor Jesus, ele teve que suportar, hoje nós estamos aqui, amém, glorificando a Jesus, exaltando a Jesus. Louvado seja Deus, todo o sofrimento, amém, de Cristo fez necessário, amém, porque não tinha, louvado seja Deus, outra pessoa tão santa como Jesus para pagar o preço. Não houve, louvado seja Deus, outro homem, outra mulher mais santa que o Salvador, que pisou aqui na face dessa terra, que poderia pagar o preço pelos nossos pecados, que poderia, louvado seja Deus, pagar o preço com a sua vida pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo, ele até, louvado seja Deus, ele ficou em meio a homens pecadores, mas ele não pecou. Jesus Cristo, ele teve um encontro com uma prostituta, mas Jesus Cristo, ele não pecava. Jesus Cristo, ele estava em meio ali a uma multidão que muitas das vezes murmurava, até mesmo contra o que ele estava falando, mas Jesus Cristo, ele não pecava. Eu olho para Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, uma cruz que não era para ele, uma cruz com um tamanho diferente, que não foi preparada para ele, que foi preparada para Barrabás. E eu olho, louvado seja Deus, com os meus olhos da fé, amém, com a minha vida espiritual, eu olho, louvado seja Deus, para 2000 anos atrás,
nas mãos do Senhor Jesus. A lança que ultrapassou ali, louvado seja Deus, o lado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, eu penso na coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Louvado seja Deus, eu penso no azorrague que feriu o corpo físico do Senhor Jesus. E aí eu me deparo com os dias de hoje. Hoje, se cravar um espinho no nosso dedo, a gente já grita de dor. E o Senhor Jesus, ele levou, louvado seja Deus, 39 chicoteadas, amém? Chicotadas, louvado seja Deus, com azorrague, com pontas ali de ossos, de ferros que perfuravam a sua carne. E ele não tinha pecado, ele não tinha nenhum pecado. Tudo que Jesus fazia era louvado seja Deus, instruir a humanidade e anunciar o reino dos céus. Tudo que Jesus fazia era curar, era libertar aquelas pessoas que estavam possessas por demônios, amém? E ele estava lá, sendo pregado em uma cruz, suportando toda a dor do seu corpo físico. E a palavra do Senhor também nos mostra, eu estava estudando, que antes, louvado seja Deus, de Jesus ele ser levantado na cruz, eles ofereceram ali para Jesus uma espécie de vinho com outra mistura. E aí, se a gente for analisar essa substância, ela poderia aliviar as dores do Senhor Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele recusou. Ele recusou também essa substância porque ele precisava pagar o preço, ele precisava sentir toda a dor e em nenhum momento ele renunciar, louvado seja Deus, o Deus Pai. Em nenhum momento ele reclamar, em nenhum momento ele se negar de pagar o preço pelas nossas vidas. E o próprio Jesus, ele vai dizer, eu vou para o céu. Ele ressuscita ao terceiro dia, porque a morte não pôde deter o Filho de Deus. A morte não pôde deter o Filho de Deus. E ele ressuscita ao terceiro dia. E quando o Senhor Jesus, ele está junto com os discípulos, após ele ressuscitar, amém? Ele diz, eu preciso ir para o Pai. Eu preciso ir, mas eu vou rogar ao Pai que envie para vós um Consolador. Eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. E lá em Atos 2 nós vemos, amém? Lá o que Joel ele já profetizava. Lá o que Joel profetizou. E há de ser que acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito. E derramarei por quê? Porque o Salvador ele pagou o preço na cruz. Porque ele subiu lá na presença do Pai. Lá depois de ter passado por uma morte de cruz. Lá depois de ter sido negado pelos seus discípulos. Lá depois de ter sido blasfemado aqui na terra. De ter ouvido que ele era um endemoniado. De ter ouvido que ele era ali até mesmo alguém que mentia, que dizia que era o Filho de Deus. E ele chegou lá e ele rogou. Ele chegou lá e ele rogou por essa presença. Ele chegou lá e ele rogou pela presença do Consolador. Louvado seja Deus. Em Atos 2 nós vemos Pedro ele dizendo, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está alterado por bebida nenhuma. O que está acontecendo aqui, o que Joel ele profetizou que aconteceria, que nos últimos dias o Senhor ele derramaria do Espírito Santo, ele derramaria sobre toda a carne. E naquela época eram 120 pessoas que estavam recebendo a presença do Espírito Santo. E que presença maravilhosa, recebendo a presença do Consolador, do Espírito Santo de Deus, que tem, louvado seja Deus, até os dias de hoje, aonde o Espírito Santo encontra um coração aberto, ali ele faz morada. Aonde ele encontra um coração aberto, ele faz morada. Oh, glória a Deus. E a profecia de Joel não foi só para Atos 2, amém? Ainda 2000 anos depois, após, louvado seja Deus, a vinda do Senhor Jesus, ainda tem um pessoal diferente aqui na terra. Ainda tem homens e mulheres diferentes aqui na terra, que tem, louvado seja Deus, a ousadia ainda de pedir para o Senhor derramar dessa presença, que tem ainda a ousadia de dobrar os joelhos perante a presença do Pai e pedir, renova no Senhor, renova a mim, ó Pai, derrama na
Deus, a palavra do Senhor também nos deixa, louvado seja Deus, o livro do Apocalipse, amém? Que nos mostra, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus, Ele diz que muito breve, louvado seja Deus, Ele vem. Muito breve o Senhor Jesus, Ele vem, amém? E a palavra do Senhor também, ela me chama muita atenção, que o próprio Jesus, Ele vai dizer que quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos, amém? Quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. E quando eu falo do Apocalipse, para mim é esperança. Alguém pode até pensar, o livro do Apocalipse, o que vai acontecer ainda, mas para mim é esperança, amém? Livro do Apocalipse, para mim é esperança, porque na face desta terra nós não temos nada de valioso, a nossa riqueza é Jesus. O nosso bem maior é Jesus. Se nós estamos de pé, exaltando e glorificando a Ele, é porque Jesus, Ele tem nos sustentado, amém? Se nós estamos aqui nesta noite, é porque muitos livramentos o Senhor, Ele já nos alcançou. É porque Deus, Ele já está trabalhando em nossa vida para que nós venhamos reconhecer todos os dias e confessarmos que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio aqui na terra, que Ele padeceu, que Ele foi morto, que Ele ressuscitou, mas que Ele virá nos buscar, amém? Assim como João, ele vê lá no livro do Apocalipse, capítulo 21. João, ele vê um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém preparada para aquele povo que eu falei que é diferente na face desta terra, para aquele povo que busca o Senhor em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, aleluia, Jesus, oh glória a Deus, aleluia. E aí nós olhamos para aquelas coisas que ainda tem, louvado seja Deus, aprisionado muitas pessoas que ainda não vieram para a presença do Senhor, mas nada pode ser maior que o amor do Senhor. Nada dessas coisas é maior do que o amor do Senhor. Nenhuma dessas coisas se compara com a glória que um dia em nós vai ser revelada. Nenhuma das coisas que ainda muitas pessoas não têm conseguido largar para vir para a presença do Senhor, nenhuma delas é maior do que a glória que um dia há de ser revelada. Aleluia. Eu não conheço a vida de cada um de vocês, mas eu sei que você é uma criatura formada pelo Senhor. Cada detalhe seu foi muito, louvado seja Deus, trabalhado pelas mãos do Senhor. Eu não conheço a tua vida, o teu íntimo, mas eu sei que o meu Deus, que eu estou nessa noite falando, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o oculto, Ele conhece o profundo, Ele conhece o escondido, e Ele tem uma nova Jerusalém, Ele tem uma cidade santa, a nova Sião preparada, e para quem crê ainda, Ele tem a presença desse amigo tão fiel que é o Espírito Santo. Ele tem a presença desse amigo tão fiel que é o Espírito Santo, que se nós louvado seja Deus, que se nós jejuarmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós adorarmos, amém, de todo o nosso coração, Ele faz morada dentro de nós, amém, e a partir do momento que Ele faz morada dentro de nós, a nossa vontade jamais nem prevalece, porque nós só queremos obedecer a Ele, nós só queremos nos colocar na presença dEle, nós só queremos obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, estar de acordo com aquilo que Ele deseja que nós sejamos, amém, porque Ele é fiel, ainda que nós sejamos falhos, Deus, Ele continua sendo fiel, e nós não estamos buscando nessa noite coisas aqui na face da terra, ainda que a luta, que a prova tenha sido grande, lá no céu nós estamos ganhando, amém, ainda que aqui na terra nós perdemos algo, no céu nós estamos ganhando, ainda que aqui na terra nós temos padecido com as aflições desse tempo presente, Salmo 126 diz, as aflições desse tempo presente, elas não são para comparar com a glória em que um dia há de ser revelada, e nós precisamos ganhar coisas lá no céu, nós precisamos nos esforçar perante a presença do Senhor, pedir esse derramamento do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós venhamos ganhar a nossa salvação, para que nós venhamos ganhar a
porque aqui nessa terra tudo um dia vai passar, amém? Mas a palavra do Senhor, as palavras que Jesus Cristo, Ele liberou, elas não vão passar. E breve Ele voltará. Breve Ele voltará, amém? E o que nós temos lá no céu? Será que nós temos conseguido, louvado seja Deus, a nossa salvação? Será que todos os dias nós temos batalhado pela nossa salvação? Porque a palavra do Senhor é fiel e eu acredito plenamente nela, e eu creio que se você está aqui é porque você também acredita nesse Deus Todo-Poderoso. E breve, Maranata, breve Jesus Ele vai voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero perguntar nesta noite, amém? Glória a Deus. Quem que você, ouvindo a palavra do Senhor, e você gostaria que o teu nome, ele fosse escrito no livro da vida? Quem nessa noite que você gostaria de entregar a tua vida na presença do Senhor Jesus? Você pode passar aqui na frente, amém? Se tiver alguém que você gostaria de